Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira de carnaval, tô abrindo a loja agora, são 9 horas da manhã. Tô mostrando pra vocês do jeito que a loja tá, os manequins, ó, sem nenhuma peça. Aqui ainda tá a bolsa que eu levei com peças pra praia. Quem viu o último vídeo aí, viu que eu fui vender na praia ontem. Ali também são peças que eu levei e não vendi. Então aqui os manequins estão sem roupa, aqui os cabides, ó, estão praticamente vazios, porque eu tirei as coisas para levar. Ali também, ali de cima, ó, os panos de prata tá vazio ali porque não tem mesmo. É a pronta entrega. Então, ó, os manequins estão vazios. Então agora eu vou organizar aqui, vou vestir eles, vou tirar todas as peças das sacolas, dessa bolsa. Vou organizar a loja. Hoje eu vou abrir a loja até as 14 horas. Eu tô super cansada, gente, muito cansada mesmo. Mas eu falei pra vocês no vídeo de ontem, vou até abrindo já aqui. Falei pra vocês no vídeo de ontem que eu ia contar uma resenha pra vocês de como foi tudo isso. Então eu vou organizar aqui e sento pra conversar um pouquinho com vocês. Falar como foi. Bastante gente me perguntou se precisa de autorização para vender lá, se eu precisei, se tem que pagar alguma coisa, como foi as vendas. Vou falar pra vocês sobre preço. Gente, essa é uma coisa que me chamou muita atenção mesmo. Foi a diferença do preço que eu vendo aqui para o preço que as peças são vendidas lá. Então assim, tem bastante coisa pra falar pra vocês. Então vou organizar aqui. E aí depois eu sento pra continuar esse vídeo com vocês e tirar aí as dúvidas das pessoas que me fizeram um monte de perguntas, tá bom? Bom, gente, agora é hora de conversar um pouquinho com vocês. Enquanto isso, eu vou pegar no meu crochê, porque eu não peguei desde ontem. Depois que eu mostrei pra vocês, não tive tempo. Olha como eu tô, com o cabelo todo enrolado, porque eu ainda não lavei meu cabelo. Eu cheguei ontem muito tarde. E hoje acordei ainda cansada, bem cansada. Então, como hoje eu vou trabalhar só até as 14 horas, então aí depois do almoço eu vou lavar meu cabelo, vou cuidar da minha pele. Olha isso aqui, gente. Quem viu o vídeo que eu fui vender na praia, viu que eu tava com um vestido de crochê e eu coloquei o biquíni por baixo. Ai, tá me doendo muito. E olha, eu não fiquei no sol, mas olha isso aqui, ó. A marca do vestido, tá vendo? O detalhe que tem no vestido e também a marca aqui, ó, do biquíni. Essa parte do vestido e essa do biquíni. Mesmo assim, mesmo com protetor, tá super queimado e tá doendo bastante. Então, não adiantou muito ter me escondido do sol. Eu sou super sensível ao sol. Mas vamos lá as vendas, gente. Como que foi? Vou tirar aqui algumas dúvidas, porque tem muitas perguntas. Muita gente me perguntou. Eu falei que ia fazer uma resenha falando um pouco sobre ter ido vender a primeira vez na praia aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que quando eu morava fora do Brasil, eu vendi muito na praia, nas praias de lá da Colômbia. Vendia bastante, só que é diferente, gente. Cada vez é diferente. Então, vou começar falando da experiência de ter ido vender. Eu saí de casa super cedo. Eu já venho numa rotina de trabalho aí desde o final do ano, bem intensa. E aí entrou as peças do carnaval, graças a Deus, bastante encomenda, ainda tenho bastante encomenda de vestuário. E logo em seguida tem as coisas do Dia das Mães, então eu já fui ontem muito cansada, porque ontem era domingo, meu dia de folga. Mas eu tinha falado pra vocês alguns vídeos atrás que às vezes que eu vou pra praia, eu sempre levo uma peça de crochê. Vou usando e levo uma fazendo. E chama muita atenção das pessoas. Então muita gente falava pra mim, vai vender na praia, traz pra vender, tem bastante gente que procura. Então ontem a gente já ia pra praia mesmo, só que aí em vez de gastar, porque gasta sempre, então eu pensei, já que eu vou pra praia, eu vou levar os crochê pra vender. E assim eu fiz, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, a gente foi super cedo. Se a gente tivesse ido somente pra passear, a gente não teria saído tão cedo, porque daria pra aproveitar muito bem o dia, só que aqui também tá chovendo muito à tarde. Então o que a gente pensou? A gente vai cedo, pra na hora que começar os temporais, por aí 3h30, 4 horas, a gente já tá retornando, e foi o que aconteceu. Então a gente saiu de casa umas 5h30, 6 horas da manhã, 7 horas, 7h20 eu já tava começando a vender crochê. Pensamos bastante em qual praia a gente ia, acabamos resolvendo ficar em Ipanema. Então, como eu mostrei pra vocês, se vocês não viram o vídeo, tem um vídeo aí que eu mostro. A gente chegou lá e a gente escolheu um lugar pra colocar as coisas. Pra mim é tudo muito novo. E tem muita coisa que eu nem sei responder ainda pra vocês, tipo, autorização de prefeitura, se paga. Pelas informações que eu tive das outras pessoas que estavam vendendo ali, sim, precisa de uma autorização. Não sei se da prefeitura, tá, gente? Porque fui eu, meu marido, a minha sogra e um amigo do meu marido. E esse amigo do meu marido, ele tem muitos contatos, muitos conhecidos lá. Então ele falou pra mim, Natália, quando você quiser ir, você me fala
que eu vejo como a gente faz e a gente vai. Não sei se ele falou, eu sei que ele falou com alguém, não sei falar pra vocês quem é esse alguém, se tem que pagar, eu só sei que ele falou, não, a gente pode ficar aqui num lugarzinho. Só que lá, as pessoas que trabalham lá, elas já trabalham há muito tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, então cada uma já tem o seu local fixo. Quando eu cheguei, eu escolhi aquela árvore, porque eu já cheguei, já tinha bastante gente ali colocando, e aquele espaço estava vazio. Mas eu falo no vídeo e mostro pra vocês que logo depois chegou uma moça, uma argentina, que ela trabalha ali naquele ponto. Só que ela foi super legal e ela falou, Nath, vamos dividir, você fica de um lado e eu fico do outro da árvore. É tanto que do meio do vídeo pro final, que eu mostrei ontem, tem as coisas dela penduradas de um lado e as minhas coisas penduradas do outro. Eles colocam no chão um lençol, um forro lá e colocam seus produtos. Eu optei em colocar na árvore porque eu achei que chamaria mais atenção e realmente funcionou, chamou mais atenção, tá? Então, foi muito boas vendas. Quanto a isso de autorização e para quem tem que pedir, não sei. Sei que esse amigo conseguiu esse espaço e a gente foi. E se eu quiser retornar, ali eu posso estar vendendo ali naquele lugar. Mas eu quero ir para outras praias porque eu quero ter outras experiências. Foi uma experiência maravilhosa. Até as 10 da manhã eu não tinha vendido nenhuma peça. Eu estava muito ansiosa. Porque muita gente passava, perguntava. Só que assim, no primeiro dia pelo menos eu aprendi mais do que vendi. Eu vendi um total de 7 peças. Mas superou a meta que eu tinha colocado antes de sair de casa. Eu falei pro meu marido, eu quero vender um valor X além dos gastos, porque tem o gasto, tem a gasolina, tem o almoço, tem os custos que a gente tem, independente se vai vender ou se vai passear. Então, como ontem eu estava indo no intuito de vender, meu marido falou assim, Natália, então soma os gastos para que essas vendas sejam e tire os gastos de hoje. Foi o que eu fiz. Então, eu fiz venda que deu para tirar os gastos, que não foram pouquinhos, né? Porque é um almoço para 4, a gente estava em 4 e eu mostrei até para vocês, né? Que a gente pediu pelo iFood o almoço, teve a gasolina e poucas coisinhas mais, uns lanches que a gente levou. Então, tudo isso saiu das vendas que eu fiz ontem e ainda eu consegui lucrar em cima. Então, eu vendi e eu anotei aqui, ó, algumas perguntas e também anotei preço, gente, porque isso me chamou muita atenção lá, foram os preços. Claro que eu não vou vender aqui numa loja de bairro o mesmo preço que eu vendo lá no centro, mas eu já tinha falado em vários vídeos pra vocês sobre as peças moda praia. Eu sempre tô falando pra vocês o preço que eu vendo. E eu sempre falo pra vocês, gente, lá no centro é outro preço. Então, por isso eu quero vender lá. Porque quando eu vou pra lá gravar as meninas, principalmente ali naquelas barraquinhas em Copacabana, eu sempre vejo os outros preços. E o produto é como o meu. Então, assim, eu falei, será que consegue vender? Gente, consegue vender. Só que, como eu falei pra vocês, o primeiro dia a gente vai ganhando experiência. Teve uma hora lá já no meio, assim, já por volta de meio-dia e pouco. Aí eu fui andar um pouco, gravei tudo isso pra vocês e eu vi pessoas vendendo crochê também. Então tinha um crochê semelhante ao meu, só que o preço era 4 vezes maior do que o meu. Então eu falei assim, gente, será que consegue vender? Consegue vender, gente. Só que aí eu já tinha vendido as minhas peças com preço maior do que o que eu vendo aqui na loja, mas nada comparado ao preço que essas pessoas vendem aí. Então já era muito tarde para mim atualizar os preços. Então, mas glória a Deus pelos preços que eu vendi. Mas agora eu já sei, quando eu for vender lá, o preço da loja aqui vai continuar o mesmo. Mas quando eu for vender lá, eu já posso aumentar o preço e também para cada tipo de cliente. Você percebe quando uma pessoa é estrangeira, e aí essas pessoas, elas não pedem desconto, elas não faz reclamação do preço, ela gosta e ela compra e paga. Já o brasileiro, muitos brasileiros que se aproximavam, as meninas se aproximavam e elas perguntavam preço, e aí você já vê que não é estrangeiro, você fala o preço e elas falam, ah, a minha avó faz, eu faço, a minha tia faz, a minha vizinha faz, então ninguém comprava nada, brasileiro não comprava nada. Só ia mesmo perguntar o preço. Eu não me incomodo, gente, de forma nenhuma, mas tinha gente que se incomodava, não gostava que perguntasse o preço das peças. Eu não me incomodo, é tanto que eu falo pra vocês aqui o preço que eu vendo, não vejo problema nenhum. Eu acredito que pode ter 10 barracas ali, todo mundo vendendo. Cada um tem o seu público, cada um tem o seu jeito de vender e o sol brilha pra todos. Então eu não vejo problema nenhum, mas tem gente que não gosta. Vou falar aqui pra vocês alguns preços de algumas peças. Não vou falar todas as peças que eu vendi, não vou falar o valor que eu vendi. Mas eu já tô falando pra vocês que foi muito bom, foi muito melhor até do que eu esperava. Isso que eu trabalhei das 7h20 da manhã, que foi a hora que eu comecei a vender, até as 3h20 da tarde. Eu tava muito exausta, gente. O sol me cansa muito.
E também estava muito cheio ontem, porque era domingo de carnaval. Isso é bom para venda? É, mas também tinha muita gente que não estava ali para comprar, estava para beber, estava para fazer festa. Tava uma ventania muito forte, 3 horas eu já queria vir embora. Então, ó, eu vendo aqui na loja um biquíni a R$90. Já falei várias vezes para vocês. Lá no meu Instagram eu postei algumas fotos de algumas clientes, as que eu lembrei de tirar foto. Tiveram outras que eu não lembrei, tiveram outras que eu não tirei, mas lá tem algumas peças que eu vendi. Então, um biquíni que eu vendo aqui a R$90, lá eu vendi a 170. Uma saída de praia que eu vendo aqui a 120, que é aquele conjuntinho de saia com... que é aqueles conjuntinhos de saia sem búzios, tá, gente? Que é a parte da saia e a parte de cima do biquíni. Também já falei pra vocês aqui quando eu faço, eu vendo a 120. Lá eu vendi a 198. Então tem uma diferença muito grande de preço. Lembrando que eu não vendi minhas peças pra ninguém aqui do Brasil, tá? Eu não vendi mais peças porque eu não tinha todos os tamanhos. Muita gente queria G e GG. E eu só tenho o tamanho P e M. Então, assim, eu já fui aprendendo. Eu aprendi muito ontem. Muito. Pra quando eu for novamente, eu já levar o tipo de peças que eu sei que sai mais e que as pessoas procuram mais. Então, essa saída, esse conjuntinho de saia e a parte de cima do biquíni, eu fiquei muito surpresa. Porque ele era um tamanho P. Então, eu tava vendendo a 120 e ele saiu a 198, então tem uma diferença muito grande, né? E também o tamanho MG eu vendo a 160, e mesmo assim tem uma diferença de 160, que eu vendo aqui na loja, para 198. Parte de cima do biquíni, que aqui eu vendo a R$20, 25, R$30, tamanho G, lá eu vendi a 47. A regata, aquela regata rosa que fez muito sucesso, que eu tô devendo a aula pra vocês, também, olha gente, essa regata, a rosa, que tem foto lá no meu Instagram, cliente usando, eu vendo ela aqui na loja a 50 e a 60 reais. E eu vendi lá a 94. E tinha gente vendendo a mesma regata a 200 e 250 reais. E venderam, gente. Então eu falo pra vocês, vendem. Então assim, eu fui muito, digamos que sei lá, não sei. Mas eu coloquei meus preços muito baixos comparado ao que o pessoal já vende lá. Então, eu não vendi mais devido a isso. O tempo que eu saí, porque esse horário da tarde estava muito movimentado. E também os tamanhos. Procuravam muito... eu tinha tamanho P e M, procuravam G e GG. Vendi também o cropped de franja, que custava, aqui na loja eu vendo ele a 50, 55, lá eu vendi a 70. Esses foram os primeiros, eu vendi mais barato ainda. E tiveram outras peças que eu vendi sempre com preço maior. Lembrando que dessas vendas eu tirei os gastos, tá? Foi a gasolina, foi o almoço, foi o refrigerante, então tudo isso tirou dos gastos. Então, quando tirou todos os gastos, porque gasta para vender na praia, gente? Mesmo que não more tão longe, gasta. Então, eu tive lucro, mas eu poderia ter tido bem mais. Mas foi ótimo, porque eu não trabalho no domingo e eu ganhei um domingo, então assim, o suficiente para, digamos, 2 ou 3 dias de trabalho. Então foi muito bom. Vamos lá, respondendo algumas perguntas para esse vídeo não ficar muito longo. E eu ainda tenho que terminar de arrumar as coisas aqui na loja, porque eu vou fechar hoje 2 horas, que eu tô exausta, preciso descansar. Como foi as vendas? As vendas foram ótimas, tá? Pra quem me perguntou, foram maravilhosas, mas poderiam ser melhor. Nas próximas vezes que eu for vender nas praias, seja ela qual for, eu já vou mais preparada, porque aí eu já vou saber coisas que eu aprendi ontem. Paga pra trabalhar lá? Não, gente, lá não paga, nessa parte, não paga pra trabalhar, porque não são barracas, ali as pessoas tiram as coisas no chão. Só que eu optei em colocar árvore, já que tinha aquela árvore, eu tinha levado pouco cabide, então eu quis explorar ali aquela árvore, mas ali não paga pra trabalhar, naquele espaço, naquele local. Não sei dos outros lugares, não sei das outras partes onde as pessoas vão. Eu sei que tem lugar que só dá para vender quem tem a carteirinha de artesã, que tem que ter autorização da prefeitura. Ali onde eu estava, não sei nos outros lugares, tá bom? Também não estava vendendo na areia, porque quando eu vendia na praia, nas praias fora do Brasil, a gente saía vendendo as coisas aí na areia como os ambulantes. Só que dessa vez não, eu fiquei no ponto fixo. Então não sei se isso foi bom ou se eu venderia mais se eu estivesse andando. Mas como tinha tanta gente, então, e eu tinha levado bastante peça, então eu optei em ficar em um único lugar. Mas eu vou fazer depois essa experiência aqui no Brasil de sair vendendo. E também não sei se na areia é permitido. Eu sei que tem regra pra tudo, como a gente estava ali no calçadão. Então, sobre ontem não paguei pra vender ali, tá?
Teve que pedir autorização? Teve, mas não fui eu e também não sei pra quem. Foi esse amigo que tava com a gente. Então, quando a gente chegou lá, ele falou, já pode escolher o lugar e ficar aí que já tá conversado. Não sei como funciona isso ainda, mas eu vou me informar. Então, já respondi aqui, precisa de autorização. Como são os preços, foi o que eu falei pra vocês. Claro que eu não vou vender um biquíni aqui. Pra mim, aqui, um biquíni não vai sair nunca a 170, a 190. Pro meu público aqui, para os meus clientes daqui. Mas na praia eu vendi fácil. Tinha gente que vendia crochê lá, que tava vendendo biquíni a 220, 250 e tava vendendo, gente. Só que tinha tamanhos, opções de tamanho. No meu caso, eu só tinha P e M. Então, por isso eu não vendi mais e também era o preço que eu pedia, vendia. Se eu tivesse pedido mais, talvez tivesse vendido mais caro. Como são os preços são absurdos. Mas glória a Deus por isso, porque se eles vendem, eu também consigo vender, né? Então, compensa sim e vender. Porque, tipo, se você vender 5 biquíni, se eu vendo 5 biquíni aqui a 90, pra mim compensa, imagina você vender 5 biquíni na praia. Você vai num dia que você passeia, você não fica ali só trabalhando, você sai, você come, você aproveita aquele lugar maravilhoso, consegue vender 5 biquíni a 170. Então, assim, é muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu vendi também biquíni que tava com búzios, não cheguei nem a gravar pra vocês, mas é a mesma cor, a cor amêndoa, é o mesmo modelo que eu já mostrei aqui pra vocês, mas vendi. Se eu tivesse levado mais dele, tinha vendido, porque algumas meninas perguntaram. Dificuldade de vender. Gente, algumas coisas assim, algumas dificuldades que tem por exemplo, eu falo português e falo espanhol. Então, quando os clientes vinham falando espanhol, era muito fácil pra mim atender. Mas quando os clientes vinham falando inglês, ai gente, assim era um problema. A menina que eu vendi o conjunto laranja de saia e a parte de cima, ela tava com outra, ela é uma cliente inglesa, só que ela tava com um rapaz que ele falava um pouquinho de espanhol, então a gente conseguia se comunicar aí. Então, assim, pra vender nesses lugares, pra vender pra turista, precisa entender outras línguas ou falar nem que seja um pouquinho, porque senão não tem uma comunicação. Primeiro porque a pessoa não vai te entender, você não vai entender a ela. O valor em dinheiro aqui é diferente do euro, do dólar. Então, assim, eles usam muito cartão, porque como são estrangeiros, eles usam muito cartão, às vezes não tem o dinheiro aqui do Brasil. Então, assim, precisa ter um entendimento em outras línguas para vender em certos lugares. Não significa em todos os lugares. Mas um lugar como ontem, porque as minhas clientes eram todas estrangeiras. Então, assim, se eu não falasse nada de espanhol, eu não conseguia vender nada, apesar que meu marido fala espanhol. Mas, por exemplo, ele não tivesse ali e eu tivesse sozinha para vender para aquelas pessoas, não falasse espanhol, não conseguiria vender nada. Porque para as brasileiras não vendia. Vendi para gente estrangeira. Então, isso é bem importante, tá, gente? Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Para trabalhar nesses lugares você precisa entender ou falar, nem que seja um pouquinho de outra língua, porque senão fica impossível a comunicação. Então, já estava querendo aprender inglês, agora quero mais. Deixa eu ver. Valeu a pena? Sim, valeu muito a pena, gente. Valeu a pena porque, de qualquer jeito, eu já ia pra praia. Vocês sabem que todo final de semana, ou eu tô na praia, eu tô na cachoeira, eu tô em São Paulo. Então, a gente já ia pra praia. Então, eu só acrescentei, levando o crochê. Na verdade, eu pensava, não vou levar que eu tenho pouca coisa. Mas acabei levando, vendi. Então, assim, em vez da gente gastar, ontem, em vez da gente gastar, a gente acabou pagando os gastos com o que vendeu e com os valores que foi cobrado a mais. Então, foi um dia abençoado, maravilhoso. A última pergunta, para encerrar o vídeo e não ficar muito longo. É cansativo? Sim, gente, é muito cansativo. Então, como eu falei pra vocês, eu já vim numa rotina desde o final de ano, de muito trabalho. As peças pro carnaval, que muita gente queria, ainda tenho peça para entregar, que tem gente que vai viajar esse final de semana. Ainda tenho bastante encomenda e depois vem as encomendas pro Dia das Mães. Então, eu tô super cansada, eu tô exausta, mas eu tô trabalhando bastante para esse projeto de ampliação da loja, que vocês não imaginam como eu tô cansada. Olha as olheiras, tô exausta. Hoje eu vim mesmo aqui na loja para arrumar algumas coisas, para poder gravar para vocês, limpar para amanhã começar não sei se amanhã é terça-feira de carnaval, não sei. Vou dar uma olhada se eu trabalho amanhã normal. Mas hoje eu vou ficar até as 14, eu tô mega cansada. Só que aí daqui a alguns dias eu vou tirar uns 4, 5 dias para descansar e vocês vão acompanhar isso. É super cansativo, porque você precisa chegar cedo, principalmente se você não tem um ponto fixo, como no meu caso, eu apenas estou começando, aquelas pessoas já estão lá, então se elas chegam 7, 8, tem um lugarzinho delas. No caso, se você vai começar, você precisa chegar cedo, você precisa se informar, um lugar que venda, que tenha movimento, que você possa ficar. Você tem que ficar ali o dia inteiro, o sol é cansativo, não é a mesma coisa você ir trabalhar e você ir pra praia pra tomar banho, pra mudar de lugar, não é.
É super cansativo, mas é muito gratificante. Então valeu muito a pena pra mim. Eu amei, a experiência foi ótima, foi a primeira vez de muitas outras que eu quero sair para vender na praia. Vou sair próximo final de semana? Não sei, gente. Não acredito, porque não tenho peça suficiente para levar para vender na praia. Até porque essa semana inteira eu vou trabalhar encomendas. Então, assim, precisa ter uma grande variedade de peças, pelo menos de tamanho de peças. Quando eu for, eu quero levar somente biquínis e croppeds e shorts. Mas eu quero levar vários tamanhos. Então, assim, precisa ter uma preparação para vender nesse lugar. Então, assim, faz bastante peça. E se você pensa em vender, se informa direitinho, se tem que pagar, procura alguém que já trabalha lá. Peguei várias informações de pessoas que trabalham lá, como funcionava, o melhor horário para vender. Lá é muito bom para vender à tarde e à noite também. Os clientes perguntavam para mim: você vai vir amanhã? Traz tal cor para mim, traz final de semana que vem. Muita gente pegou meu cartãozinho, distribuiu o cartãozinho do Instagram para muita gente. Então, assim, bastante gente ficou interessada. Não tinha peça que ela queria, não tinha cor que ela queria, mas já me mandaram mensagem pelo Instagram de ontem mesmo. Então, assim, isso é muito bom. Isso é uma experiência maravilhosa, eu amei. Vai ter outras vezes, não acredito que seja nesse final de semana e nem no outro. Esse final de semana porque não vou ter tempo de fazer pronta entrega. E no outro final de semana